Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 8 livros da Clarice Lispector que você deve começar para ler. Ela escreveu como ninguém sobre o que não se consegue dizer. Se você ainda não entrou neste universo, estes 8 livros são os melhores pontos de partida. Aí tem uma frase que circula muito pela internet atribuída a Clarice Lispector. Depois tem outra. E mais uma. O problema é que boa parte delas ela nunca escreveu de fato, mas o fenômeno diz algo verdadeiro. A linguagem de Clarice tem um poder que as pessoas sentem em qualquer coisa que pareça profunda o suficiente. Clarice Lispector, 1920-1977. Nasceu na Ucrânia, chegou ao Brasil ainda bebê e cresceu em Recife. Formou-se em Direito, atuou como jornalista e publicou seu primeiro romance aos 23 anos, Perto do Coração Selvagem, 1943, recebendo aclamação crítica imediata. Hoje é considerada uma das maiores escritoras do século XX. Segundo o biógrafo norte-americano Benjamin Moser, ela é a escritora judia mais importante do mundo. Desde Franz Kafka, seus livros foram traduzidos para mais de 10 idiomas e foi a primeira mulher a integrar a coleção Penguin Modern Classics. Há um paradoxo curioso. Apesar do culto em torno de seu nome, muita gente nunca chegou a abrir um livro dela de fato. Pensando nisso, selecionamos 8 obras de Clarice Lispector para quem ainda não leu nada dela, ou tem uma experiência fragmentada. A ordem não é cronológica, nem de dificuldade. É uma sugestão de entrada, de acordo com o tipo de leitura que você está pronto para fazer agora. Aí, primeiro, A Hora da Estrela, de 1977. O último romance publicado em vida por Clarice e, curiosamente, o mais indicado para quem nunca a leu. A história de Macabeia, uma datilógrafa nordestina perdida no Rio de Janeiro, é narrada por Rodrigo S.M., um alter ego da própria autora que questiona o ato de escrever enquanto escreve. O livro tem pouco mais de 100 páginas e uma força inversamente proporcional ao tamanho. Foi adaptado para o cinema em 1985 pela editora Suzana Amaral, e o filme figura entre os 100 melhores filmes nacionais de todos os tempos, segundo a Associação Brasileira de Críticos do Cinema. 2. Laços de Família, 1960. Uma coletânea de 13 contos que mostram o lado mais preciso de Clarice. Ela pega situações domésticas corriqueiras, casamentos, visitas, passeios e revela os abismos que se escondem sob a superfície. O livro ganhou o Prêmio Jabuti de 1961, a maior premiação literária do Brasil. Cada conto pode ser lido de forma independente, o que torna o volume ideal para quem ainda não tem hábito de leitura contínua. Você pode ler um por semana e já terá entrado no universo dela. 3. Felicidade Clandestina, 1971. Outro livro de contos com 25 textos escritos ao longo de décadas, muitos de caráter autobiográfico. O conto que dá título ao volume é sobre uma menina apaixonada por livros e a crueldade de uma colega que tem o que te deseja. É uma das obras mais diretas de Clarice para o leitor iniciante. Os textos são mais curtos, o tom às vezes é quase memorialista, e a escrita surpreende pela clareza em meio à profundidade. 4. Uma aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, 1969. Dos romances de Clarice, este é o mais próximo de uma narrativa convencional. Tem personagens com nomes próprios, um arco de relacionamento, uma trama que se desenvolve de forma mais linear. A história gira em torno de Lori e Ulisses e a aprendizagem mútua de amar. Para quem prefere uma história com fio condutor mais claro antes de mergulhar no fluxo de consciência mais radical da autora.
Este é o ponto de partida mais indicado. 5. Perto do Coração Selvagem, 1943. O romance de estreia de Clarice, escrito aos 23 anos, ainda impressiona pela coragem formal. A história de Joana, uma jovem que navega entre a infância e a vida adulta em busca de si mesma, é contada em fluxo de consciência, intercalando passado e presente. Na época do lançamento, a crítica brasileira comparou o estilo a Virginia Woolf e James Joyce. O próprio livro responde à comparação. Clarice afirma mais tarde que nunca havia lido nenhum dos dois antes de escrevê-lo. 6. A Paixão segundo GH, 1964. Considerada por muitos críticos a obra máxima de Clarice, este livro é sobre uma escultora de classe alta que, ao limpar o quarto da empregada, encontra uma barata e mergulha em um longo monólogo sobre existência, nojo, Deus e essência do ser humano. É mais difícil e recompensador. Não é o melhor ponto de partida, mas quem chegar aqui depois de obras anteriores vai entender por que seu nome é citado ao lado dos grandes da literatura mundial. 7. A Maçã no Escuro, 1961. Um romance sobre Martin, um homem que foge após acreditar ter cometido um crime e nessa fuga reconstrói sua identidade do zero. O livro ganhou o prêmio Carmen Dolores Barbosa no ano do lançamento. É uma obra mais narrativa que A Paixão segundo GH, com personagens mais delineados e um senso de movimento que sustenta a leitura mesmo quando a prosa se aprofunda nas camadas internas de Marte. 8. A Descoberta do Mundo, 1984. Uma coleção de crônicas publicadas originalmente no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973, organizada postumamente. É o livro mais revelador sobre quem era Clarice fora da ficção. Ela fala sobre o cotidiano, sobre escrever, sobre o Brasil, sobre a vida com os filhos. Para quem quer entender a pessoa antes de mergulhar de vez na obra literária, este livro é um caminho valioso. É também o mais indicado para ser lido aos poucos, uma crônica por vez. Se você nunca leu Clarice, comece por A Hora da Estrela ou por qualquer conto de laços de família. Se preferir um romance com enredo mais linear, vai para uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Se quiser entender o fenômeno em vez de mergulhar direto na ficção, as crônicas de A Descoberta do Mundo são um ponto de entrada gentil. O que não existe na obra de Clarice é uma leitura que não deixe alguma marca. Essa é exatamente a questão. Espero que vocês tenham gostado. Curtir, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!